Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam conosco, amém? Vamos colocar em pé, entregar esse tempo na presença do Senhor, que a gente possa cultuar a Ele, entregar, essa noite na presença dEle, esse início de semana na presença de Jesus. Vamos estar orando, curve sua cabeça e a gente vai estar entregando a Ele esse momento, que inicia a nossa semana. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos e te bendizemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por permitir mais uma semana. Permitir, Senhor, que a gente pudesse vivenciar, Senhor, essa semana que se passou, essa semana também que se inicia pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem concedido graça a cada um de nós e nós queremos nesse tempo aqui te adorar, Senhor. Queremos aqui te louvar, te engrandecer, te bendizer, Senhor. Queremos aqui entregar, Senhor, a nossa semana na Tua presença, pedindo para que o Senhor cuide de cada um de nós. Cuide da nossa casa, da nossa família, Pai, de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É o que nós pedimos nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, a gente vai estar fazendo a leitura dos Salmos 91. Então, você abra a palavra de Deus lá em Salmos 91. Salmos 91. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Tão bom a gente poder olhar para o Senhor e entender que Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. Ele é quem a gente deposita a nossa confiança. É assim que nós iniciamos esse culto, falando para Ele que Ele é o Senhor que rege a nossa existência. Amém? Vamos louvar o Senhor? De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo o Rei Jesus. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já venteou, vencendo vem Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia.
Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações vão te julgar, todos grandes e pequenos o juiz vão te encarar. E os reunidos triunfantes em fulgurão te cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tão bom a gente poder louvar o Senhor. Prestando atenção, não sei se você prestou atenção nessa letra, né? Mas a gente pensar que o Senhor um dia, né, virá. E um dia o Senhor vai julgar, um dia a gente vai olhar para Ele. Mas o mais gostoso é saber, né, que a gente não sabe, né, o dia, e a gente não sabe o dia que a gente vai ser chamado, né? O Senhor pode vir para mim amanhã, eu sempre brinco, né? Sempre falo em casa, tadinho do meu marido, que dó que eu tenho dele. Mas eu sempre falo para ele, amor, se Jesus quiser me levar hoje, eu tô aqui, eu levanto a mão e só vou, né? Aí essa semana eu falei ainda para ele, falei, ó, se Jesus quiser me levar, eu tô pronta, me leva Jesus. Aí eu falei, ixi, querido, coitado de você, né? Você é jovem ainda para ficar viúvo, né? E aí a gente entrou aí numa conversa, né? Mas é tão gostoso a gente saber que a gente não foi feito para essa vida e para essa terra. A gente está aqui de passagem e a gente está com um propósito bem definido. Então é tão gostoso a gente saber desse propósito que Deus colocou, né, na vida de cada um e entender que a gente está aqui para isso, né, para cumprir o propósito chamado do Senhor. Quando a gente foge disso, a gente vive inútil. Sempre falo, né, que eu não quero ser inútil. Eu quero ser alguém que o Senhor possa confiar a sua boa obra. Então que a gente possa louvar o Senhor. Hoje de manhã eu comentei com os irmãos que eu e Felipe fomos fazer uma visita na sexta-feira para um casal de missionário. E eles puderam compartilhar um pouco da história deles. Eles puderam compartilhar a respeito do chamado. E foi tão interessante que quando eles estavam conversando conosco, né, várias coisas me chamaram a atenção. Mas uma delas foi a confiança que eles têm em Cristo. E é uma confiança que eles têm não só de falar. A gente fala muitas coisas bonitas, a gente fala muitas coisas que às vezes a gente não vivenciou. Mas eles estavam falando de algo que eles vivenciaram na experiência com Cristo. E eles estavam falando de diversas viagens que eles fizeram. E ele falava assim, eu nem sabia falar diversas línguas para diversos países que a gente foi. Mas o Senhor nos chamou e a gente foi. E era tão bonito olhar para o olho dos dois e ver aquele olho cheio de lágrima, falando das bênçãos do Senhor. E é tão gostoso que a gente lembra daquele versículo, daquela canção que vai falar, conta quantas bênçãos, conta quantas são.
E é tão gostoso quando a gente, então, tem esse tempo de escuta, esse tempo de compartilhar, esse tempo que, para mim, pelo menos, e creio que para o Felipe, foi um tempo precioso da gente aprender, né, de como é depender do Senhor. Para mim, foi um tempo que eu entendi que, às vezes, eu entrego, mas não entrego. Às vezes eu falo que tudo é do Senhor, mas às vezes eu retenho alguma coisa que não era para estar nas minhas mãos. E foi tão gostoso aquele compartilhar e entender da graça do Senhor e da soberania do Senhor. E ele falou, porque quando Deus fala e quando Deus manda, é Ele que vai fazer a obra. Ele que vai suprir todas as necessidades. E a esposa dele, né, tomou a fala uma hora e falou que a bênção maior da vida dela é entender e olhar. Ela falava assim, como eu posso? Agora eu lembrei, o lugar é Cacatu, se eu não me engano, o bairro deles é isso? Alguma coisa com... Batel, mas é a comunidade, se eu não me engano, é Cacatu. Eu lembro que tinha um tu no meio ali, é isso aí. E ela falava assim, como eu posso ter saído de Antonina, de um pedacinho de terra tão pequenininho que, às vezes, nem nós conhecemos, e Deus me levar para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Rússia, levar minha filha para a Rússia, fazer com que minha filha hoje more nos Estados Unidos. E eu, às vezes, fico olhando para toda a minha história e falo, eu sou só de Antonina, de uma cidadezinha pequenininha, com poucos 1000 habitantes, uma cidade que todo mundo está saindo para conseguir um emprego na cidade. E ela fala, o Senhor ouviu a minha oração, me viu nesse lugar. E ela, então, usou a minha vida, a vida do meu esposo, e hoje usa a vida da minha família para falar do amor de Jesus. E é tão gostoso que a gente entende que, então, o Senhor nos chama para isso também. Quando a gente entende que os nossos dízimos, as nossas ofertas, o Senhor utiliza para que a gente possa abençoar pessoas, enviar pessoas, ajudar pessoas. A gente entende que o Senhor também está usando a nossa vida para abençoar. É tão gostoso que a gente entende isso e a gente compartilha do que o Senhor tem feito na nossa história. Então, enquanto a gente louva o Senhor com essa próxima canção, você que veio preparado com os teus dízimos, com as tuas ofertas, eu convido você a estar fazendo. Eu desejo muito, e eu desejo que cada um de nós possa viver experiências marcantes com o Senhor. Experiências que, quando a gente ficar na nossa idade bem avançada, a gente possa compartilhar com esse olho cheio do temor do Senhor e falar, o Senhor fez na minha história e na minha vida e tem feito agora, através da minha geração. Então, eu convido você a fazer esse momento com temor, mas com alegria no coração, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Vamos louvar o Senhor? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz das trevas ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra
como as águas cobre o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu, toda a terra, todo o céu, toda a terra, todo o céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai usar esse tempo para que a gente possa estar orando na presença do Senhor. É interessante a gente separar esse tempo tão curtinho, né, durante essa ordem de culto para orar. Mas é gostoso que quando a gente se reúne como corpo e família de Cristo. A palavra de Deus diz que a gente ora em nome de Jesus, e é Ele quem vai, é Ele quem vai operar, é Ele quem vai fazer esses milagres e maravilhas. Através, sim, da gente crer no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele pode operar muitas coisas. E quando a gente vai olhar para a palavra do Senhor e vai ver a maneira que o Senhor nos ensina a orar, a gente vai ver o quanto é simples a gente poder se colocar todos os dias na presença do Senhor e estar orando por pessoas que às vezes não estão nas mesmas condições que nós. E a gente fala em diversas, né, questões da vida que cercam o ser humano. Questões que às vezes a gente não tem acesso, mas a gente crê no Deus Todo-Poderoso que tem acesso a tudo e a todos. É o nome dele que a gente ora. E a gente ora crendo que o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer. Eu incentivei os irmãos pela manhã, a gente está orando, né, pelas famílias, mas pelos adolescentes. Que a gente possa estar colocando, né, esse grupo na presença do Senhor. É tão interessante que às vezes a gente escuta, né, ruídos falando, né, das nossas gerações e das que vieram depois de nós. E a gente vai tentando nivelar, né, qual foram as gerações melhores e piores. Mas eu creio que Deus é poderoso e aonde Ele está, não tem algo pior e melhor. Tem servos e servas do Senhor. E a gente, como servos do Senhor, a gente deve se ajoelhar e colocar pessoas na presença do Senhor. A gente deve orar e interceder um pelos outros. A gente deve orar e colocar questões que são impossíveis para nós, da nossa natureza humana de se pensar. A gente deve falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor opera. É em nome de Jesus que a gente ora. Então a gente vai estar orando então pelas famílias, pelos adolescentes. Eu tenho um pedido aqui
Eu vou ler, mas eu não entendi muito bem, então as pessoas que me corrijam aí, quem... A mãe. Ah, tá bom. A dona Lourdes. Tá. Então a gente vai orar pela dona Lourdes, que está com pancreatite, está internada no Hospital do Rocio. Então a gente vai estar orando por ela. A gente também vai estar colocando na presença do Senhor as famílias enlutadas. Eu tenho várias famílias, né, que perderam seus entes queridos e têm sentido, né, essa falta, né, essa ausência. A gente vai estar orando também. E a gente também vai estar orando para que o Senhor nos mova nesse processo, mas que o Senhor nos mova também todos os dias em oração. Sabe que às vezes meu marido fala umas coisas que eu tenho vontade de fingir que eu não escutei. Às vezes eu falei para ele, é uma coisa de amor e ódio, aí às vezes eu fico com raiva dele, porque ele fala algumas coisas que entram lá no íntimo do meu coração e é como se estivesse me rasgando assim por dentro. Eu falo, eu não quero mais olhar esse homem, sai de perto de mim. Mas aí o Senhor vai trabalhando ao longo dos dias e eu acho que teus olhos, eu acho que me incentivam ao Senhor trabalhar, esses olhos verdes. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu já falei para vocês que eu gosto da Copa do Mundo porque, assim, se eu pudesse assistir todos os jogos, eu assistiria. E eu me vejo nas frestas, todas as frestas assistindo o jogo. E eu fiquei tão constrangida na presença do Senhor, quando eu olhei para a minha vida de oração, e eu não vejo eu em todas as frestas orando ao Senhor, com a mesma disposição que eu estou assistindo os jogos. E não é porque eu não posso assistir os jogos, mas é onde eu tenho colocado a minha energia. E isso me constrangeu de tal modo que eu falei, Senhor, me impeça de não fazer o que não agrada ao Senhor. Que eu possa entender que a minha vida de oração é preciosa, é onde eu vou ser movida no meu dia. E eu falei para o Senhor que eu quero ser uma filha que Ele não se envergonhe. Quero ser uma filha que seja uma filha que Ele olhe, né, com falhas, com defeitos, mas que está todos os dias tentando acertar. E como tem sido precioso a gente manter esse contato da devocional, a vida em oração, se debruçar sobre a palavra de Deus e entender que o Senhor fala conosco nesses períodos, e é tão gostoso, o nosso dia se torna um dia tão lindo na presença do Senhor. Então que a gente possa entender que esse tempo de oração não é só aqui, enquanto a gente se ajoelha, mas que isso daqui seja a extensão do que a gente está vivenciando toda a nossa semana, e que isso daqui seja resultado do que a gente tem vivenciado. Então, se você concorda comigo, gostaria que você se colocasse de joelho, quem quiser ficar de pé e sentado pode ficar também, e a gente vai orar, colocando isso na presença do Senhor, que Ele cuide do nosso coração. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, como é gostoso saber que o Senhor tem falado conosco. Senhor, a gente confessa, porque a Tua palavra diz que a gente deve confessar os nossos pecados um para com os outros, ó Pai. Como é triste, Pai, olhar, Senhor, para as prioridades da nossa vida e às vezes entender, Senhor, que nós estamos priorizando tantas coisas e a gente negligencia, Pai, estar com o Senhor. A gente negligencia, às vezes, pela correria, pela atividade do dia a dia, pela nossa agenda tão carregada, a nossa vida de oração. Pai, nos ensina, como o Senhor já tem falado na Tua palavra, nos disciplina a mantermos, Pai, os nossos devocionais. Não, Senhor, como um negócio frio, Pai, algo que a gente deve cumprir. Mas sim, Pai, como um contato direto com o Senhor, uma fonte da vida. Senhor, nos ensina, Pai, a estar, a permanecer no Senhor. Nos ensina, Pai, a interceder uns pelos outros, como o Senhor nos ensinou. Continua falando ao nosso coração. Continua a nos disciplinar, ainda que isso doa demais.
porque isso nos mostra, Pai, o que está lá no fundo do nosso coração. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos os enfermos na Tua presença nesse tempo. Nós não podemos fazer nada, mas Tua palavra diz que através do Teu nome, a gente pode orar pelos enfermos. Então, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, a vida da Dona Lourdes na Tua presença. Visita ela nesse leito de hospital, Pai. Usa sua família, usa seus irmãos na fé, para também, Senhor, encorajar, Senhor, levar esperança, levar uma palavra do Senhor. Que ela possa passar por esses procedimentos, Pai, por esse período de internamento, vivendo todos os dias da graça do Senhor. Que a paz que o Senhor concede a nós, Pai, que o Senhor também possa estar com ela naquele lugar, Senhor. Que ela possa sentir a paz, o seu consolo, em nome de Jesus. E como ela, Pai, tantas outras pessoas que estão com diagnósticos tão complicados. Pai, derrama da Tua graça em nome de Jesus. Visita cada leito de hospital em nome de Jesus. Usa servos e servas, voluntários, capelões, Pai, para levar a Tua palavra de esperança e seu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Oramos por cada família que está enlutada. Cada família que perdeu o seu ente querido e não está sabendo trabalhar, Senhor, com essa falta. Cura o coração de cada um em nome de Jesus, Pai. Concede graça, Pai, para cada um, Senhor, a viver, a conviver, Senhor, com essa ausência. Sabemos o quanto é difícil, Pai, mas cremos que o Senhor pode consolar, porque a Tua palavra diz que o Senhor enxuga todas as lágrimas. O Senhor olha por nós, Pai. Obrigado por isso. Senhor, nós também oramos por nossas famílias. Oramos principalmente pelos nossos adolescentes, ó Pai. Senhor, que eles possam ser selados, que eles possam ser revestidos, Pai, que eles possam ser ensinados através do nosso testemunho, Senhor. Servir ao Senhor nos dá alegria, nos dá prazer, ó Pai, que possamos estar na sua casa sentindo a alegria de estar com o Senhor, com os irmãos, a Te servir, Pai, com honra, Senhor. Queremos estar, Senhor, juntamente contigo, Senhor, cumprindo o Teu chamado, chamado que o Senhor deu a cada um aqui, Senhor, com um propósito muito bem definido pelo Senhor. Então, Pai, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda quando as nossas forças, Pai, estão indo embora, nos ajuda nos momentos difíceis, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus e a cada um aqui em nome de Jesus. Ouve a oração de cada um. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira, Pai, que a gente se sente, Pai, às vezes constrangido pela Tua graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É o que nós colocamos na Tua presença, entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, que a gente vai passar a agenda. Olá, visitante. Seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui hoje. Esperamos que este momento seja especial, que você se sinta acolhido em casa e que Deus fale profundamente ao seu coração. Toda quarta-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de oração. Um tempo separado para buscarmos a presença de Deus juntos como igreja. Venha fortalecer sua fé e viver momentos poderosos de comunhão e intercessão. Durante a semana, nossas células se reúnem na igreja e também nas casas. São momentos de conexão, crescimento e cuidado. Participe de uma célula e viva a igreja de forma mais próxima e relacional. Nossa igreja também se move através de projetos que transformam vidas e alcançam a comunidade ao nosso redor. Começando pelo Projeto Agir, que cuida de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos com muito amor e dedicação. Durante a semana, temos o Bazar Solidário,
às terças-feiras às 14 horas, levando apoio e dignidade a muitas famílias. Também às terças e quintas, às 20 horas, acontece as aulas de jiu-jitsu, promovendo disciplina, respeito e desenvolvimento. E às sextas-feiras, no mesmo horário, temos as aulas de música, despertando talentos e incentivando novos dons. Já aos sábados às 15 horas, o Projeto Gênesis trabalha com o Muay Thai para crianças e adolescentes, fortalecendo o corpo e mente. E no mesmo dia, à tarde, acontece o Fute Bênção, nosso projeto de futebol que une esporte, amizade e valores cristãos. Você também pode fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Se deseja servir em algum ministério, procure a Elisângela. Há um lugar preparado para você. Valorize a palavra de Deus. Tenha sua Bíblia como algo precioso no seu dia a dia. A leitura diária nos fortalece, nos direciona e nos aproxima do coração de Deus. Vem aí o nosso segundo retiro da família. Será nos dias 2, 3 e 4 de outubro. Um tempo especial de comunhão, crescimento e restauração. O valor é de R$100 com vagas limitadas. Garanta já sua inscrição. Vamos juntos guardar no nosso coração o versículo deste ano. Levante-se e venha para o meio. Marcos 3:3. Que essa palavra nos desafie a viver com fé e posicionamento. Se você deseja dar um passo a mais na sua fé, participe do discipulado para batismo e da aula de integração, preparados especialmente para quem já congrega conosco e deseja se aprofundar ainda mais. E para aqueles que desejam buscar ainda mais a presença de Deus, temos também a oração da madrugada, um tempo poderoso de entrega, intimidade e clamor. E já temos data para a nossa Noite Caipira, que será no dia 4 de julho, às 19h30. Anote aí para não perder. Em breve, mais informações. Homens, vocês são convidados para o Encontro Legacy, toda segunda-feira, às 19h30. Um tempo de crescimento, fortalecimento e propósito. Mulheres, temos um encontro especial para vocês, toda segunda-feira, às 20 horas. Um momento de comunhão, edificação e cuidado. Queremos informar que entre os dias 1 e 15 de julho, todas as atividades estarão de recesso, exceto os cultos de domingo. Por hoje é isso, igreja. Deus abençoe a todos e até a próxima agenda. Amém. Reforçando então aqui, semana que vem, dia 27, no sábado, às 7h30, vai ter o culto de jovens, tá? Então, todos convidados. Logo na sequência da semana próxima vai ter o nosso encontro caipira. Esse ano a gente mudou, então eu estou reforçando, já reforcei semana passada, reforcei hoje de manhã, estou reforçando agora com os irmãos também. Esse ano a gente está fazendo algo mais voltado, né, à nossa comunhão aqui. Então, a gente vai convidar as pessoas que participam do culto conosco e as pessoas que estão em célula conosco, tá? Para que isso? Porque, às vezes, é tão interessante que, às vezes, a gente, os dois cultos agora, tanto da manhã quanto da noite, às vezes a gente nem se conhece. A gente, às vezes, não conhece uns aos outros, né? Então, os que vêm à noite, às vezes, não conhecem da manhã, os que vêm de manhã não conhecem da noite. Está uma coisa muito interessante, né, por aí. Então, vai ser um tempo aí que a gente vai ter de comunhão para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa ter aquele tempo, né, um tempo gostoso ali de estar juntos. A gente vai ter outras oportunidades, outros momentos que a gente vai poder convidar aí todo mundo, mas nesse momento especificamente a gente quer, né, fazer algo que seja um pouco mais voltado à família nossa família em Cristo, né? Então, assim, é gostoso a gente poder estar convidando as pessoas, é gostoso, mas nesse momento a gente tem entendido que a gente vai fazer algo, então, para nós, algo que a gente possa aí estar também compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito, né, na nossa vida. Que a gente possa estar também trocando, né, conversa nesse tempo, conversando, louvando ao Senhor junto. É gostoso a gente poder estar junto, né, proporcionar tempo, né, também de comunhão com a igreja. Eu estou olhando o Marcos e a Cleide ali, porque eles foram, né, eles vieram num encontro caipira, né, e aí eles permaneceram entre nós aqui, né. É gostoso, não é? Gostoso a gente proporcionar também para que a gente possa convidar pessoas. Mas nesse ano,
a gente vai fazer algo diferente, que a gente quer estar, né, entre nós. A gente quer estar aqui, tendo um tempo conosco aqui, tá? Se você tem alguma dúvida, conversa comigo, e eu vou estar, então, passando as orientações aí, e a gente vai estar conversando em relação. Segunda coisa que eu preciso falar rapidinho, esse ano também, com tantas mudanças que a gente está tendo na parte da organização da PIB, e tantas demandas que estão vindo, e está mudando bastante coisas aí. Uma das coisas que também mudou, né, tem sido a parte da tesouraria. Então, a Maiara é voluntária, vocês sabem, então ela trabalha a semana toda e ela usa, né, os períodos, né, dela para estar fazendo o trabalho para nós também, como tesoureira aqui da congregação. Então, às vezes, também acaba sobrecarregando ela, o Felipe, porque daí eu que fico, né, nos dois, e os dois ficam tipo assim, fica uma roda, um correndo atrás do outro, né, para a gente tirar dúvidas. Então, esse ano, a gente também vai fechar as vagas e vai fechar, né, as inscrições para o retiro em agosto. Então, até 15 de agosto, a gente vai permanecer com as vagas abertas. A partir de 15 de agosto, a gente não vai poder agregar mais ninguém. Por quê? Porque a gente tem toda uma questão de ordem de compra, de pedir a compra para a PIB, essa compra vinda, a gente buscar. Então, tem toda uma logística aí. Então, até 15 de agosto, a gente vai estar fechando. E a gente vai estar, então, se baseando nas inscrições para que a gente possa estar fazendo esse retiro. Quem participou no passado sabe, né, que foi um tempo gostoso, né? Foi um tempo aí bem bom que a gente teve também, né, do retiro da família, da gente estar junto e da gente também estar cultuando ao Senhor junto, né? Então, a gente já convidou o preletor que vai estar conosco, né? Vai ser bênção. Então, assim, não deixe de participar, mas não perca lá, né, os prazos, porque a gente vai ter que fechar em agosto, tá bom? Se você tiver alguma dúvida referente à agenda, alguma coisa, alguma atividade, você pode vir conversar comigo, Felipe, e a gente vai estar conversando, tá bom? Vamos se colocar de pé, vamos estar louvando ao Senhor e pedindo para que Ele continue falando aos nossos corações. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te entregamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, para falar conosco. Usa a Tua palavra, Pai, para estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai, e já agradecemos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Ainda em pé, por gentileza, põe aí sua Bíblia se você a trouxe. Se você não a trouxe, eu recomendo que você traga sua Bíblia para a igreja, porque ela gosta de vir para a igreja. Vocês sabiam disso ou não? Ela fica triste quando você deixa ela em casa. Ela gosta de vir para a igreja. E eu digo por isso porque eu estou faceiro, né? Senão até meio metido hoje. Porque vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é chumbo grosso. Isso foi tão maravilhoso porque nós estávamos no culto de oração, quando eu usei pela primeira vez essa Bíblia, né? Isso aqui é culpa da Vera e companhia, que me presentearam semana passada aí com, né, esse presente do Dia do Pastor. Uma Bíblia linda, maravilhosa, muitos recursos, e ela tem essa borda aqui dourada, vocês estão vendo? E aí eu estava sentado na cadeira, assim, com as minhas duas mãos assim nela, enquanto eu orava, e já tinha no coração de compartilhar Salmo 119, 105, e o reflexo que dava aqui, né, enquanto eu estava orando de olho fechado, dava como se fosse uma iluminação assim nas minhas pálpebras. Eu fiquei maravilhado, falei, que luz é essa que está vindo aqui, né? E aí eu percebi, pela primeira experiência que eu estava tendo com essa Bíblia, que ela me iluminava, mesmo de olhos fechados. E isso para mim foi muito marcante. Então, não deixe sua Bíblia em casa, sabe? A gente tem que ter história com a Bíblia, e com essa aqui eu quero ter muitas boas histórias. E uma delas vai começar hoje, se você me ajudar, que eu gostaria que você assinasse o seu nome aqui na capa, porque mais do que a gente ter, né, presentes, e talvez esse aqui é seguramente o presente mais precioso que os homens podem ter, né, é a gente ter memórias, né, com aquilo que nos dão. Coisas representam pessoas, e isso é muito mais importante do que as coisas. O Dalmo mesmo, né, Dalmo? Está com um carro emprestado aí, porque acabou batendo dele. E é interessante que aquilo ali representa alguém que se compadeceu dele. Lá em casa tem muitas questões, muitas coisas. E a graciosidade dessas coisas é olhar para aquilo e entender que não foi apenas uma conquista financeira, né? Mas a maioria das coisas que eu tenho são presentes e representam pessoas. E a minha alegria é lembrar de pessoas quando eu estou desfrutando daquilo, ok? Então, traga a sua Bíblia para a igreja. Mas abra aí a sua que você trouxe, o seu aplicativo, né, se for o seu caso. Lá em Filipenses, hoje a gente vai falar dos meus amigos, né? Pena que não é Filipenses, né? Eu sou Felipe, né? São filipenses, porque é a respeito da cidade de Filipos. E aí você vai ler comigo ali, né, dos versículos de número 8 e 9, na verdade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ler o versículo 8, e aí a gente vê se tem necessidade do 9 aqui também, do capítulo 4, tá? Porque o pastor está louco, está falando o versículo, não falou o capítulo. É o versículo de número 8 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Filipos. E aí, após isso, nós faremos uma oração, você poderá sentar-se, nós vamos aqui, né, nos próximos minutos, conversar um pouquinho a respeito desse texto e da palavra de Deus. Diz assim o texto, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Deus maravilhoso, mais uma vez estamos com a Tua palavra, Senhor, escrita, revelada, registrada, aberta diante de nós. Que os nossos olhos possam tocar essas páginas dia a dia, para que essa luz, a única capaz de iluminar a escuridão do nosso coração confuso em tantas realidades, penetre pelos nossos olhos, adentre ao nosso coração, ilumine a nossa alma,
todos os dias. Deus, nos ajuda, Senhor, a não deixar, Senhor maravilhoso, a poeira, né, tomar conta da nossa Bíblia. Mas muito pelo contrário, Senhor. Que essa luz ilumine o nosso coração e dissipe toda a treva, Senhor maravilhoso, né? Tudo, Senhor, que não vem de Ti possa ser, Senhor maravilhoso, eliminado pela presença da Tua palavra nas nossas almas. Ilumina agora, nesse tempo curto, Senhor maravilhoso, um pouco mais do nosso entendimento e da intenção do Senhor para cada um de nós aqui, mas também para a nossa coletividade como comunidade da fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Charles Haddon Spurgeon, né, é considerado aí o príncipe dos pregadores e seguramente um dos maiores expoentes, né, e pregadores da palavra de Deus, e ele provoca demais a gente com algumas realidades. Ele comentou que tem gente que deixa a Bíblia, né, e falando um pouquinho a respeito disso, né, nem era tanto a minha intenção, mas se está indo para esse lado, vamos embora, né? Ele diz que tem gente que deixa a Bíblia tanto tempo sem usar e parada que cria tanto pó que daria para escrever em cima, assim, condenação. É ele que fala, só estou mandando um recado, entendeu? A gente precisa entender que Deus nos capacitou, né, de condições para sermos abençoados. E a gente está equivocado quando a gente pensa que a bênção é olho fechado e uma tentativa de ter fé, sabe? Se esforçando para que Deus se convença de que eu sei o que eu preciso para mim. Não é assim que funciona, né? Esses dias eu ouvi algo tão interessante, né? E a mensagem que eu ouvi, o pregador dizia isso, né? Parece que a vida cristã e a espiritualidade atual, ela tem muito a ver a isso, sabe? Parece que é alguém tentando convencer quem pode, mas não quer, porque ele quer, mas não pode. Então parece que muitas vezes a minha vida é assim, eu quero, mas não posso. Então parece que a fé se reduziu a tentar convencer quem quer, mas não pode, fazer aquilo que quem quer não pode. Quando na verdade a espiritualidade verdadeira e o progresso na fé tem a ver com como a Bíblia diz, né, o lavar da água pelo Espírito através da palavra, que vai me purificando e purificando os meus pensamentos para que os meus pensamentos sejam mesmos pensamentos que o de Deus. E aí como que a gente chega nisso se a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Como que a gente alcança isso, gente? Abrir as páginas da Bíblia é abrir as janelas do céu, os portais celestiais, para vislumbrar aquilo que é eterno. E o apóstolo Paulo aqui está falando, né, para a igreja na cidade de Filipos, a primeira igreja que ele funda na Europa, algo que talvez é a realidade que nós, por conta do pecado, não conseguimos resolver sozinhos, que é a ideia de pensar concordemente, de pensar naquilo que convém. E aí existe uma pergunta, né? Nós controlamos os nossos pensamentos ou os nossos pensamentos nos controlam? Quem lembra aqui de Tostines aí? Levanta a mão aí. Lembra de Tostines? Gostava de Tostines, Milton? Você está dando risada aí, rapaz? A frase de Tostines era: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E aí ninguém conseguiu responder esse enigma até hoje, né? Por que é fresquinho? Se vai vendendo, vai fabricando, né? Agora, será que o pessoal vende porque é, sei lá, não sei. Cada um tem sua opinião, né? Mas a grande questão é que muitas vezes a gente não está conseguindo equilibrar na nossa vida as realidades e as demandas porque nós estamos colidindo com o pensamento de Deus. E como que nós vamos sendo purificados? Esse lavar pela água da palavra, eu vi uma vez uma devocional tão interessante que ele falava que é como se a nossa mente tivesse uma água muito escura, suja, né? Mas aquilo ali representa o nosso ser. E se a gente simplesmente fala, vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa água fora e vamos colocar outra, não dá, você jogar fora significa a tua morte, aquilo ali é você. Ok? E aí a ideia é que como se uma água pura fosse caindo e aquela água suja fosse transbordando para fora. E à medida que essa água vai entrando, o que vai acontecendo com a água suja? Ela vai sendo limpa.
de tal maneira que chega um momento que aquela água está cristalina. Então essa transformação, meus irmãos, ela é progressiva, mas ela tem a ver com o esforço pessoal de cada um. Se eu não abrir as páginas da Escritura, a Escritura não vai me abrir. E a grande questão é essa, e a eficácia das Escrituras, e nós sabemos que isso de fato está funcionando na nossa vida, quando não é só você que lê a Escritura, é quando a Escritura lê você. Já pensou nisso? Quando isso se torna um espelho, e aí você não enxerga mais só a sua casca, mas você consegue enxergar aquilo que está escrito em Hebreus 4:12, as intenções do teu coração. Nós, enquanto pecadores que somos mestres na arte de nos enganarmos a nós mesmos. Já falei para vocês que uma das coisas mais reveladoras que tem transformado a minha vida cristã e espiritual é saber que eu não sei o que é bom para mim na medida em que eu sei. E que eu não me conheço como deveria. Por quê? Porque só Deus realmente conhece o homem. A Bíblia diz que ele não confia no homem, porque ele sabe quem é o homem e quem está no homem. A Bíblia diz que as pessoas confiavam em Jesus, mas Jesus não confiava em ninguém. Que coisa interessante, né? Por quê, meus amados? Quando nós somos submetidos a determinadas realidades, se apresenta o que está ali no nosso coração. Eu lembro certa feita, né, que eu orava assim para Deus. Eu falava, Deus, eu gostaria de saber tanto o que está no meu coração. E aí eu quero revelar algo para você aqui essa noite que vai te ajudar a entender isso. Não são ações que mostram o que está no coração, são reações. É quando a gente é pego de surpresa. Quando a gente age, a gente calculou, a gente preparou e a gente se mostra. Mas quando coisas inevitáveis e principalmente inesperadas acontecem conosco, aí se revela o que está no coração. Aí vem para fora. E aí foi tão interessante que certa feita eu estava assim, nessa vibe, orando para Deus, pedindo Deus, queria saber. E aí nós fomos fazer uma trilha, né, como a Lili gosta muito, lá no Morro dos... como é que é? Dos Macacos? Salto dos Macacos. Os macacos deviam saltar lá, eu acho que tem um salto de água, não sei o que acontecia. Mas era salto dos macacos. E aí chegamos lá, eu estava com uma corda aqui, né, porque nada a ver levar corda, mas serviu, né, para umas montanhas, um negocinho, serviu, e aí eu levei a corda e tal. E eu com esse pensamento e tal, a gente caminhando ali. E aí, de repente, né, tinha como que eu vou falar assim, um descascadão de pedra, daqueles bem lisos, onde cai água, sabe? E eu sou uma pessoa assim, estilo meu pai, eu aprendi isso com meu pai. Com esse tipo de coisa eu sou muito preocupado. Não pisa aí, não vai aí, é perigoso, eu sou chato demais. Se fosse passar ali, esticar a corda, fazer tudo, ter certeza que... E essa aqui não, essa aqui só vai, né? E naquela feita minha irmã estava com a gente e, de repente, rapaz, nós chegamos e eu assim, né, todo mundo andando normal e eu assim na parede, assim, todo preocupado. Rapaz, de repente ela foi nesse lugar, rapaz, o negócio fazia tipo uma ribanceira assim e tal. Meu Deus do céu. De repente ela estava no meio, meu Deus do céu, não faz isso, se você escorregar aí pode significar a tua morte, né, cara? E aí eu meio que não pensei assim e tal, e joguei a corda para ela. Só que quando eu fui jogar a corda, quem que escorregou? Como eu tinha dado um passo, já estava o negócio, cara, caí naquele negócio livre e fui indo. Meu Deus, cara, e aí eu fui colocando para o lado, assim, tinha um negocinho, eu caí na água do lado, lá foi Deus que me livrou, que se eu cair lá para baixo já era. Só que foi tão interessante que quando eu caí lá, Deus falou comigo, falou, você queria que estava no teu coração? E eu fiquei tão feliz porque nessa reação a minha preocupação mais era cuidar, ajudar o outro, do que me preservar. E isso me alegrou. Falei, Deus, obrigado. E Deus também, graças a Deus, me livrou ali da morte. Né? Você viu como eu sou fatalítica, né? Nem era tanto, né, Lili? Ele está ouvindo ali. Ainda bem que eu fiz a ressalva, que senão ia ficar bem, né? Mas para mim era assim, para você tentar entender como eu vejo as coisas. E aí, naquele momento, foi interessante. Então, o que eu estou querendo dizer, meus amados? Nós, né, somos dirigidos por aquilo que pensamos. E eu digo isso porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12 vai tratar do quê? Busque, se esforce, se empenhe pela transformação da vossa mente. Palavra grega que todo mundo sabe que está lá, qual que é? Metanoia. A gente também é noia, sabia não? Tem gente que usa pejorativamente essa palavra para falar de pessoas que usam dependentes químicos, né? Mas noia mente. Meta, transformação.
Nós precisamos renovar a nossa mente em quem? Em Cristo. E renovar nossa mente em Cristo é renovar a mente na palavra. É só isso que vai dar para nós novas ações, mas o grande problema é que parece que a gente ficou só nessa dimensão. Nós precisamos ter novas reações. Nós precisamos sondar o que está no nosso coração, porque Deus vai então poder colocar na nossa vida situações que vão nos pegar de surpresa, e isso vai revelar o que está no nosso coração. O apóstolo Paulo aqui no versículo 8 do capítulo 4 está falando finalmente. Por que é finalmente? Porque a carta, né, de Paulo aos Filipenses é muito curta, e este aqui sendo já o último capítulo, ele está encerrando a sua carta. E aí ele está falando finalmente porque ele está tratando exatamente disso nessa carta. Em grande parte, ele se esforça para dizer que essa igreja, ela devia ter um mesmo pensamento. E aí eles vão falar assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, alguma virtude, algum louvor existe, pense, isso ocupe o pensamento de vocês. Uma palavra que se repete aqui é tudo. Tudo, 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 tudo. Qual que é o interesse do apóstolo Paulo em repetir isso tantas vezes? O apóstolo Paulo está entendendo e está nos ajudando a compreender que nós precisamos progredir, acrescentando cada vez mais virtude a cada aspecto da nossa fé. E que por mais que a gente viva 200 anos, a gente talvez ainda não vai alcançar isso tudo. Mas a gente precisa buscar e caminhar em direção a isso. Quem eram os filipenses, né? Eu quero trazer aqui uma breve contextualização. Filipenses, a igreja de Filipos, né, foi a primeira igreja que Paulo funda na Europa, e ela é uma igreja aparentemente saudável. Quando você vai olhar essa carta, ela não tinha problemas como, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja dos Gálatas, que era bem complicada. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo vai falar disso e dessa progressão que eles precisam ter na fé. Em Filipos, Paulo tem a alegria de levar a primeira pessoa a Cristo, e essa primeira pessoa é uma mulher chamada Lídia, diz a Bíblia, que era vendedora de púrpura. E aí essa mulher, ela, né, recebe ali Paulo e Silas na sua casa, e aí em Filipos também acontece aquela história que vocês conhecem, que Paulo e Silas são sujeitos, né, a flagelo público, né, por meio de chicotadas em praça pública, e depois são presos. E isso acontece também depois que ele expulsa o demônio de uma escrava de alguns senhores que tinham um espírito de adivinhação. E aí eles, vendo a esperança de lucro deles indo embora, prendem Paulo e Silas e primeiro castigam eles em praça pública, depois eles são presos. E vocês então vão perceber ali que nesses dois movimentos as mulheres estão envolvidas. Primeiro, Lídia se converte, depois o demônio dessa mulher é expulso e ela é liberta. E a gente vai ver a importância, né, das mulheres no ministério de Paulo, e a gente sabe que também Jesus, né, dá grande valor às mulheres no seu ministério. Esses dias a Lilinda perguntava para mim, né, por que Jesus, né, falou para as mulheres lá a respeito da ressurreição dele e tal, porque ele sabia que o negócio ia se alastrar ali rapidamente. E aí é interessante, por que eu estou trazendo isso para você, né? E aí essa igreja, ela vai ter, né, um irmão aqui chamado Epafrodito, porque essa igreja ela participa no sustento da obra de Paulo. Ela vai enviar ofertas para Paulo, e esse irmão Epafrodito vai ser enviado junto com, né, levando essa oferta para o apóstolo Paulo, mesmo ele estando na prisão, porque essa é uma das cartas da prisão. Paulo escreve essa carta aqui, né, que muitos a têm como a carta da alegria, da prisão. E aí, Epafrodito, quando entrega a oferta, tal, quando ele está junto com Paulo, ele acaba sofrendo de uma doença, aparentemente, pelo texto, assim, quase que mortal. Então, Paulo escreve essa carta de novo para a igreja de Filipos, não tendo, talvez, né, diante dos estudiosos, apenas fundado a igreja, indo embora, deve ter vindo outras vezes lá, para mandar a mensagem de que Epafrodito estava bem, para agradecer pela oferta, que mesmo preso, e aí tem uma questão muito interessante, né, que muitas vezes uma pessoa é presa porque
fez coisa errada. Mas nem todo mundo é preso porque fez coisa errada. Mesmo na sociedade comum, tem pessoas que são presas porque foram vítimas de tantas realidades. Aí, né, talvez aí no mundo e na linguagem que se fala, aí a pessoa foi um laranja, né? Alguém maior, né, mais mal intencionado, usou alguém ali que, né, acabou se dando mal e acabou sendo preso. E Paulo, então, nós sabemos que ele se considera, e de fato é, o prisioneiro de Cristo. E essa igreja aqui, então, podia ter fechado a porta. Falou, que história é essa? Uma igreja mandar oferta para prisioneiro? Para fora da lei? E é interessante que os estudiosos vão dizer que, mesmo assim, eles mantiveram o apoio, porque eles entendiam que Paulo estava preso por fazer o que era certo, justo, honesto, amável, respeitável, como ele está fazendo aqui no versículo de número 8. Então, Epafrodito envia essa oferta, quando ele está lá, ele adoece, e Paulo manda essa carta dizendo assim, ó, Epafrodito melhorou, eu agradeço pelas ofertas de vocês, mas provavelmente ele deve ter sabido de divisões dentro dessa igreja. Talvez nada muito grave pelo que se apresenta aqui. Mas agora vão aparecer duas mulheres, se você olhar ali no capítulo 4, versículo 2, se tiver com sua palavra aberta aí, olha que Paulo diz, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Mais uma vez aparece o pensamento. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Uma primeira mulher se converte, que é Lídia, depois aquela outra escrava é liberta, o carcereiro também ali se converte com a sua família, a igreja está começando naquele lugar. Depois a igreja é fundada, Paulo está na prisão, e provavelmente ele deve estar sabendo assim, falou, está acontecendo uma divisão lá na igreja, Evódia está puxando o pessoal para um lado, porque pensa de um jeito, e Sintique está puxando o povo para o outro, porque pensa de outro jeito. E aí o apóstolo Paulo, nessa carta, também menciona isso. Eu peço, ele menciona pelo nome as duas mulheres. Ou seja, provavelmente era alguma coisa sensível que estava ali acontecendo. Então, parem para pensar que o que Deus tem, né, trazido para nós é que nós precisamos prosseguir na nossa fé e nós precisamos ter uma mesma maneira de pensar. Se isso não acontecer, a gente vai viver uma realidade falsa. E por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, tudo que é verdadeiro é o primeiro elemento que ele traz como aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E o que é verdadeiro, pastor? E agora lascou, porque assim, eu devo ocupar com tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É simples, Jesus disse, eu sou o caminho, e eu sou a... Então, tudo que é verdadeiro não é algo escrito num papel, embora a Bíblia esteja aqui registrada. Mas é o Espírito com o qual essa verdade é comunicada e vivida. Guarda isso. Satanás pegou a letra escrita e quis convencer Jesus. A palavra de Deus esteve na boca do diabo na tentação do deserto. Então, infelizmente, a palavra de Deus está na boca de muitos irmãos que a usam para ferir, para magoar, para dividir e para convencer as pessoas que elas estão certas e são mais santas do que os outros que são pecadores e estão errados. Então, a palavra ela só é verdadeira, e o apóstolo Paulo está usando esse primeiro elemento, quando ela é usada pelo Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de... São duas faces de uma mesma verdade. O que a gente talvez tem hoje é que muitas pessoas conhecem muito da Escritura, mas não vivem. E aí a Bíblia vai trazer que isso é uma maneira religiosa e não relacional de viver a fé. Então, tudo que é verdadeiro. E aí a Bíblia nos ensina, e eu não posso deixar de repetir isso novamente, conhecereis a verdade? E João 17 diz o quê? Pai, santifica-os a tua palavra é... Vocês querem uma prova mais contundente de que nós temos a verdade e não temos desculpa? Santifica, purifica através da verdade. A tua palavra é a verdade. Então vejam como isso é muito interessante. Mais do que ler a Bíblia precisa me ler. Como nós estamos falando aqui de mulheres, e essas duas tinham provavelmente uma questão, e Paulo está falando, olha, eu peço a Evódia e a Sintique que pensem que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então o nosso lugar de pensar
Não é uma confabulação humana. Não é olharmos para as circunstâncias que nos cercam e tomarmos as decisões mais atrativas, convenientes, desejosas, favoráveis. Mas ele está pedindo para que no Senhor elas pensem concordemente. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que se o nosso lugar de habitação, enquanto povo de Deus, não for no Senhor, cada um vai puxar para um lado, meu irmão. E aí o que vai acontecer? Um vai se achar mais, outro vai se achar menos, e a gente vai acabar vivendo aquilo que nunca foi o sonho de Deus, que é uma família que se ama independente das diferenças e das circunstâncias. Ou não diz a palavra de Deus em Atos, da comunhão dos que creram, era só o coração. E a alma, tanta alegria, singela vida. O que a Bíblia diz naquele momento, meus amados? Que as pessoas vendiam o que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Como a gente está distante disso, né? Ah, pastor, você está falando que eu vou vender e tem que entregar. E eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que quando o Espírito nos constrange, nada é nosso. Mas ao mesmo tempo tudo é nosso. Como isso é profundo e a gente tem uma dificuldade grande com isso, né? Então a gente sai muitas vezes e acaba não usando esse mecanismo que Deus nos deu, dos nossos pensamentos, da nossa mente, que é a autorreflexão. Por que eu penso assim? Por que eu faço assado? E aí eu continuo repetindo práticas, mas não são transformadas na minha maneira de pensar. E se é verdadeira a palavra que diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, o cerne, a realidade é transformar a minha maneira de pensar, como diz Romanos 12. E aí tudo vai mudar, tudo vai seguir isso. Então veja, a igreja não é vir aqui e falar, gente, se nós fizermos assim vai dar certo. Não, não é isso. Se nós nos relacionarmos cada um com Deus, na sua individualidade, e o pensamento de Deus foi purificando o nosso pensamento, o pensamento de Cristo foi sendo o nosso pensamento, e o Espírito nos der revelação particular da realidade que eu estou vivendo, do meu papel, gente, aí sim, não vai ter jeito, a gente vai viver o que o apóstolo Paulo falando, eu estou pedindo para que vocês duas, que no Senhor vocês tenham o mesmo modo de pensar. Vejam, é um modo, não é que vocês pensem as mesmas coisas, mas é que vocês tenham um modo. Só existem dois modos de pensar, isso eu ouvi de um pregador e gostei muito. Ou é o modo escravo ou é o modo filho. Ou você é filho de Deus, e você pensa como um filho e age como um filho, porque você sabe que já foi, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou você vai viver como escravo, que trabalha em troca de comida, que trabalha para não morrer. É um modo. Porque o nosso problema é, tá bom, pastor, então quer dizer que hoje agora Deus está querendo colocar um cabresto em mim e eu vou ter que pensar como os outros. Não, você vai pensar e vai ser você, só você tem todas as experiências, só você teve as realidades da sua vida. E é essa diversidade que dá riqueza para a unidade do corpo de Cristo. Vocês conseguem entender? E aí todo mundo lá de fora vai olhar e vai falar assim, rapaz, é difícil encontrar uma pessoa que se acerte consigo mesmo. É difícil encontrar um casamento saudável, em que os dois, homem e mulher, que têm tendências e formas de pensar tão diferentes, se deem bem. É difícil achar uma família nuclear consanguínea que se dê bem. Agora um povo desse, que na extrato social tem rico, tem pobre, tem isso, tem aquilo, está todo mundo junto. Que de raça tem cor, tem negro, tem branco, tem pardo, tem azul, tem amarelo, tem verde, tem tudo. Que tem deficiente, que tem saudável, que tem tudo lá no meio. E esse povo se ama e esse povo é uma família. Esse é o verdadeiro testemunho para o mundo. É a gente ter um modo de pensar, não pensar as mesmas coisas. Você já pensou se um pastor chegasse e de maneira louca falasse, gente, a partir de hoje as cores da nossa igreja só são essa e essa. Todo mundo tem que gostar dessas cores. E quem não trocar o carro para essa cor não faz mais parte da igreja. Isso é ignorante, isso é terrível. Agora, não é legal você chegar ali no estacionamento, um é assim, outro é assado, outro é assim, outro é assado. Pastor, até é pena que não pode, né, pela lei de trânsito, eu colocar a bolinha verde, amarelo no meu carro. Aqui.
Nós precisamos entender que o que o apóstolo Paulo está falando, gente, parem, como a minha esposa mesmo fala, respira e procure fazer essa autorreflexão. Como isso é interessante. Mas eu preciso terminar por conta do meu horário e eu quero dizer para vocês algo muito mais profundo dessa palavra. E aí eu quero que você volte nessa mesma carta para vocês perceberem que isso não é coisa da minha cabeça, isso é coisa da palavra de Deus. Voltemos ali para o capítulo 2, versículo número 5, por exemplo, por gentileza. E eu quero que vocês ouçam o que está nas Escrituras. Achou lá? 5 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar de quem? Qual que é o modo de pensar que ele está pedindo? De Cristo. Então veja, não estou pedindo para o Marcos pensar como o Felipe, nem a Cleide pensar como a Lili, nem a Lili pensar como a Alda, nem o Dalmo pensar como o Vitório. Eu estou pedindo para cada um de nós pensarmos como quem? E não sou eu que estou pedindo, quem está pedindo? E acho que nem está pedindo, acho que ele está meio que mandando aqui. Porque ele sabe que não vai ter outro jeito da gente ter a unidade na diversidade, meus amados. E aí, vamos continuar para ver aqui algumas nuances de como Cristo pensa. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus deveria ser retido a qualquer custo. Em algumas versões diz, algo que ele se apegasse. A primeira maneira ali que o apóstolo Paulo traz de Cristo pensar é que ele se esvazia da sua glória. Ele vai trazer isso daqui a pouco mais para frente. Que ele não se apegou a quem ele era, mas se esvaziou daquilo para abençoar toda a sua família. E aí, olha que coisa bonita. Como que eu dou esse primeiro passo na maneira de pensar igual aos meus irmãos? É jamais estar abraçado nas minhas prerrogativas humanas, em quem eu acho que eu sou ou não sou, mas é entender que cada uma das pessoas são irmãs, são irmãos, são pais, são mães na fé. E que eu devo ter esse modo de pensar, que mesmo existindo com privilégios, o mais elevado ser Deus, não considerou que ele devia se apegar a essas coisas. Olha que coisa interessante, versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Meus amados, ser cristão é ser servo. Como, gente, que isso está tão fechado aos nossos olhos. E como existe a abominação de tantos tempos, mas sobretudo nos nossos dias, de associar a bênção com questões materiais e financeiras. Se o Deus do universo, dono de tudo, se esvaziou, se fez servo, e a Bíblia diz que sendo servo, se fez homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, foi cuspido, foi esbordoado, e não abriu a boca. Deus me abençoou, ao meu carro, a minha casa, misericórdia, gente. Não é pecado essas coisas, não tem problema ter essas coisas. Mas o problema é que as pessoas estão associando isso nos dias de hoje à bênção. Pelo contrário, ele se esvaziou e ele assumiu forma de servo. E olha, tornando-se semelhante aos seres humanos. Talvez aqui o apóstolo Paulo faça nos entender uma palavra que para mim não é fácil, né? Como a gente tem a nossa religiosidade tão impregnada, tão preconceituosa, ouviu o apóstolo Paulo falando algo assim, fiz-me de tudo para com todos, para de algum modo alcançar, mas a gente não faz nada para com ninguém e no final não alcança ninguém. Fomos lá nesse casal de missionários, ele falou assim, pastor, pois bem, cheguei para a minha pastora e falei, então, conheci uma moça na lotérica e ela é dona da boate, e nós estamos indo fazer um PGM lá na boate. Como isso deveria cair no ouvido de muitas pessoas? E aí ele vai contando o testemunho. Que hoje Deus restaurou a vida dessa mulher. Sabe por quê? Porque o Hernandes, falando a respeito do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é livre. Ele age onde ele quer. Mas a gente não pisa lá, né? A gente é muito santo, né? Para se associar com esse tipo de gente, né? Gente, como pode? E se a gente avança mais, olha, ele se fez como homem, aí é um enigma muito grande para nós, né? Como que o infinito cabe no finito. Você imagine, isso por si já era a maior humilhação. Mas olha o que diz o versículo 8, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.
uma obediência até a morte. Talvez essa associação aqui é uma realidade semelhante à do casamento, cujo voto matrimonial diz o quê? Até que não é o problema financeiro, não é a diferença de temperamento, não é uma doença que se apresenta, não é o problema com os parentes de lá ou os parentes de cá, mas até o quê? Até quando Cristo foi obediente? Até a morte. E não foi qualquer morte, foi a morte das mortes. Morte de cruz. Só que olha aí o que acontece, né? O apóstolo Paulo vai mostrar para nós algo glorioso. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As pessoas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai quando eles perceberem isso entre nós. Pessoas que realmente amam umas às outras e por isso servem umas às outras, não se apegam aos seus títulos e se esforçam para ter a mesma maneira de pensar. Quero terminar aqui agora rapidinho com um exemplo muito interessante de duas mulheres, né? A gente está falando também das mulheres aqui, cujo nome é Sifrá e Puá. Essas duas foram as duas parteiras hebreias que desobedeceram uma ordem direta de Faraó. E Faraó falou, quando nascer menino, vocês matam. E aí elas não mataram. E foi tão interessante que o texto, né, quando você lê lá em Êxodo, que ele dá para nós uma nuance assim, né? Que elas dão uma resposta para Faraó que não cola. Por que vocês não mataram? Gente, não era qualquer um, era Faraó que deu uma ordem, sempre vão matar. E elas sabiam que elas corriam risco de vida. E aí ela falou, sabe o que é? As mulheres hebreias, elas são muito férteis, assim, vigorosas. Quando a gente chega, já nasceu. Ué, não era fácil o Faraó falar assim, então por que vocês não matam logo depois que nasceu? Mas o texto deixa em suspense como que se Deus tivesse honrando a vida delas porque elas desobedeceram uma ordem de um rei terreno para obedecer à voz do rei divino e eterno. E aí o texto vai mais longe ainda. E sabe como que Deus recompensa elas? Dando para elas família, diz a Bíblia. Num tempo que a coisa mais arriscada era ter o quê? Filhos. Talvez essas mulheres fossem estéreis. E a grande dor do coração delas era assim, puxa, o nosso trabalho é ver criança nascendo o dia inteiro. E naquela época é uma criançada. Vocês me honraram, eu honro vocês. E Deus preservou a vida delas no meio de um império assassino, sanguinário, que não tinha preguiça de matar. Então eu quero terminar dizendo o que os apóstolos disseram quando se viram também perseguidos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então quero dizer para vocês e reafirmar, nós estamos aqui para obedecer a Deus. Essa é a palavra dele. E nós precisamos nos esforçar para termos o mesmo modo de pensar. E a gente só vai ter esse modo de pensar se essa água passar pela mente, pelo coração de cada um de nós e for nos purificando. Aí quando a gente chega aqui, ó, gente, a gente vai estar num alinhamento espiritual maravilhoso, porque é verdade, é verdade. Vai ser legal, porque no final ainda você vai falar, pastor, desse texto que você falou lá das parteiras, eu estava esse dia lendo e eu também percebi isso e tal, e tal, e tal. Mas parece que a gente cai de paraquedas na igreja, enrola o paraquedas e lembra que tem que dobrar ele no domingo de manhã, porque a gente tem que pular de novo na igreja, lá cair de paraquedas. E aí tudo tão novo. Não, gente, o universo verdadeiro está nas páginas desse livro, é ele que nos conecta com a eternidade. Isso tem que começar agora. E para isso começar agora, a gente tem que ter o mesmo modo de pensar. Porque senão vai subir um aqui e vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa e não vai haver unidade. Vocês estão entendendo? Agora, quando todo mundo estiver aqui, ó, tendo relacionamento com Deus, assim, na sua vida particular, cara, isso aqui vai ser um ajuntamento. Falou, pastor, não precisa nem pregar hoje, não.
Puxa mais uns 2, 3 louvores aí, o negócio aí está tão bom, pastor. Não, pastor, hoje não tem hora para acabar, não. Vai aí. Vamos orar? Né, eu falar uma coisa dessa no final da mensagem, dá um gelo, né? Não tem hora para acabar. Né? Vamos ficar em pé? Vamos clamar para Deus nesse sentido, né? Nesse dever, posso até falar assim, de que realmente nós tenhamos esse mesmo modo de pensar. Pai amado e Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo exemplo, né, de Lídia, Senhor maravilhoso, Evode e Sintique, né, que desejamos nós, né, encontrá-las no céu e saber que elas se acertaram lá. Mas mais do que isso, Pai, derrama sobre nós, Senhor, o Teu modo de pensar. A gente sabe que isso não acontece num passe de mágica dentro de um culto, mas no esforço diário, Senhor, de abrirmos as páginas da Escritura para que ela também nos abra. Enquanto lemos a Tua palavra, ela nos lê e nos revela a nós mesmos para que a gente busque, Senhor, através do arrependimento, Senhor, do perdão, da fé, da disposição voluntária a buscar cada vez mais do Senhor. Então, se esse é o desejo, a disposição do coração dos meus irmãos, eu peço para eles hoje uma bênção de inquietação, Pai. Que enquanto eles não abrirem a Bíblia e não lerem todo dia, ó Pai, uma luz vermelha fique piscando na cabeça deles, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa. E essa luz vermelha não é uma luz como as luzes do mundo, luzes que chamam a nossa atenção, mas uma luz, Senhor, que nos lembra que um sangue vermelho, Senhor, correu numa cruz, Senhor, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundante. Que assim como o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz, nos dá, Senhor, essa mesma obediência, para que a gente possa, Senhor maravilhoso, pensar concordemente no Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, possam repousar aqui sobre a vida, a mente, o coração, família, trabalho, educação, todas as dimensões da vida de cada servo e serva de Deus e também sobre todas as dimensões da vida de cada filho e filha, servo e serva do Senhor espalhada por toda a terra. Que Deus abençoe, que todos tenhamos uma semana muito abençoada, tá? E que você jogue fora esse paraquedas aí e todo dia esteja na presença do Senhor. Deus abençoe.